Seja muito bem-vindo, meu irmão, meu querido amigo, aqui nos assistindo pelo YouTube. É sempre um prazer, é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação estarmos juntos. É uma bênção de Deus podermos ter esse momento especial com o Senhor, esse momento que nos alegramos, esse momento que cantamos louvores a Deus, esse momento que oramos juntos e falamos também da palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes dentro do nosso culto aqui. Fico feliz de já ver algumas pessoas inclusive chegam muito cedo aqui pelo YouTube, já ficam aguardando aqui o momento, né, da entrada do sinal para iniciarmos então aqui o nosso culto. Irmão José Augusto. O irmão José Augusto foi o primeiro a entrar hoje aqui na nossa live, já estava aguardando, esperando. Parabéns, irmão José. Tenho orado por você e pela sua coluna aí também, viu? Irmão Jorge Souza, sempre conosco, irmão Jorge, um irmão muito abençoado, que legal você está com a gente. A irmã Andréia de Jesus já chegou também. A irmã Maria da Penha, seja muito bem-vinda, irmã Maria. A irmã Elizabeth Martins, ela inclusive está dizendo assim: boa noite, pastor, peço oração para minha cunhada que está com Covid-19. Coloca o nome dela aqui, irmã Elizabeth. É sempre bom a gente saber o nome na hora das orações, a gente citar, ser específico mesmo, né? E citar o nome das pessoas. E ela está agradecendo também a oportunidade. Eu mencionei aqui no YouTube que brevemente, nós imaginamos que brevemente teremos a oportunidade de voltar para a igreja, né? Esse brevemente não tem data. Agora na segunda-feira, pelo menos aqui em Sorocaba, já existe um decreto que vai voltar o comércio, né? Já vão ter a oportunidade de ter algumas coisas abertas. Mas, irmãos, é claro que nós não sabemos exatamente quanto tempo ainda, né? Mas eu creio, irmãos, que já estamos do meio para o final, se Deus quiser, desse problemaço que estamos vivendo esse ano, né? Aliás, estava até conversando com algumas pessoas, né? O ano de 2020 basicamente vai ser um ano para nos recuperar da Covid-19. Impressionante, né? Quanto tempo já a gente está nessa luta, né? Desde fevereiro praticamente, né? Então, fevereiro não, ainda não estava tão mal, né? Mas março começou o problema maior, né? Março, abril, maio, junho, julho, estamos indo para 5 meses já nessa situação, né? Mas Deus sabe, Deus sempre usa aquilo que a gente acha que é ruim, Ele usa de maneira maravilhosa. E eu creio nisso, que algum propósito Deus tem com toda essa situação, né? Deus não é o originador do problema, Ele não manda tragédias, desgraças para os seus filhos, mas Ele usa essas tragédias para abençoar os seus filhos, né? Seja então você uma bênção, seja você abençoado também. Chegando mais gente aqui então pelo YouTube. Entre essas pessoas, a irmã Sirleide, que legal, irmã Sirleide, que você está conosco. A irmã Kátia Alves também já chegou, que legal, seja bem-vinda. O irmão Antônio Medeira, o irmão Antônio está assistindo pelos 2 canais, ó. Está assistindo aqui pelo YouTube e está assistindo também pelo Facebook, que legal, viu? O irmão Cosmo, olha o irmão Cosmo aí também. O irmão Cosmo, não sei se o irmão Cosmo foi pedalar hoje, ele está colocando um sinalzinho de uma bicicleta aqui. Foi pedalar, irmão Cosmo? Eu não vi nenhuma foto sua aí, né? Deixa eu ver quem mais está chegando aqui pelo Facebook. Às vezes eu olho para uma câmera e digo outro, né? Para um canal e digo outro. A irmã Luciana Gomes já está conosco. Seja bem-vinda, irmã Luciana. Nossa, quanta gente já chegou aqui. A irmã Simone, a irmã Lucilene, a irmã Eneide, o irmão Zequinha. Deixa eu ver quem mais, sejam todos bem-vindos. A irmã Valdineia já está conosco também. Deixa eu ver, a irmã Camila e o Eric, pequeno grande Eric, né? Já está conosco aqui. E mais alguém chegando aqui também no YouTube. Irmão Erivelton de Matos.
Fiquei muito feliz que na semana passada os irmãos que assistiram aqui pelo YouTube disseram que o sinal não cortou. Eles conseguiram assistir todo o culto, alguns irmãos inclusive me agradecendo, né? Dizendo, pastor, consegui assistir todo o culto, não houve interrupção e tal. E eu fico feliz por isso, né? Chegando mais gente aqui no YouTube então, irmã Helena, Marciano, bem-vinda, irmã Helena, e irmão Erivelton de Matos, né? Boa noite, pastor, boa noite para você também. Se Deus quiser, viu, irmão Erivelton, estaremos brevemente, logo estaremos juntos novamente na igreja, né? Eu vou aqui então citar esses que estão entrando agora, que é a irmã Rafaela, o irmão Rafaela Souza, o irmão Murilo Almeida, o irmão José Eduardo, o irmão Denilson Paiva também. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de oração, ok? Nós vamos então cantar agora. Eu vou chamar você para levantar a sua voz. Você sabe que eu moro num prédio? Eu já falei para vocês que eu moro num apartamento, eu moro num 5º andar. E de frente para o meu tem um outro prédio aqui. Não muito próximo, mas eu chego a escutar a voz das pessoas que moram no prédio ao lado. E eu tenho feito questão de deixar as músicas aqui tocando antes da live, não é? Alguém está ouvindo. Claro que eu não deixo no volume assim para incomodar ninguém, para atrapalhar ninguém. Não faça isso também, né? Se você fizer, provavelmente o seu trabalho missionário ele não será bem visto. Mas eu creio que alguns estão ouvindo aí. Tem ouvido. E Deus vai trabalhar no coração dessas pessoas, né? Muito bem. Então eu vou convidar você para que cantemos juntos o cântico Maranata, Maranata, que é o cântico oficial dos nossos domingos, tá bem? Vamos cantar juntos então, Maranata. Espero que você ouça bem aí, você que está no Facebook. Os irmãos aqui pelo YouTube não tem essa dificuldade, né? Vamos cantar juntos então. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se você estiver no meio da rua com o seu celular, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vamos cantar juntos. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Vamos juntos? Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Bênção, né? Bênção nós podermos contar com o nosso Deus. Bênção podermos saber que Deus nos ouve, Deus ouve e aceita a nossa oração, né? Apesar de todas as falhas que nós temos na nossa live, faço o pedido aqui para que ela possa fazer uma oração por nós aqui, pode ser? Irmã Eneide, se a irmã Eneide puder fazer essa oração pela gente aqui, fazer o pedido para entrar na live, aí nós já vamos fazer esta oração, então, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estar juntos aqui, né? E de podermos cultuar o nome do Senhor, podermos adorar o nome do Senhor, é sempre uma grande alegria, uma grande satisfação a gente poder ter esse momento. Irmã Eneide, você consegue mandar o pedido aí para você participar? Se você não puder, não há problema, nós iremos orar daqui mesmo. Não? Ok, então vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, porque dia após dia o Senhor tem demonstrado o seu amor e o seu cuidado para conosco. Vivemos uma situação atípica, uma situação muito estranha para nós todos. Já estamos com muita saudade de voltar para a igreja. Queríamos realmente estar reunidos, Senhor Deus, entre irmãos, entre amigos também, para poder cultuar o seu nome. Mas, ó Pai, não é a igreja que nos impede de fazer isso. Não são paredes, a igreja somos nós. E por isso que nós nos sentimos felizes, motivados, Senhor Deus, mesmo aqui separados, mesmo aqui desta maneira, pelos canais do YouTube e do Facebook, nos sentimos animados, Senhor Deus, por poder ter esse encontro com o Senhor. Por favor, ó Deus, abençoe a nossa noite especial de oração, a nossa noite especial do estudo da Palavra de Deus, e que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a garantia de que o Senhor estará conosco em cada casa, na minha casa, na casa dos irmãos, aonde eles estão. Alguns talvez estejam dentro do carro, alguns estejam na rua ainda, Senhor Deus, querendo voltar para casa.
Enfim, não importa onde estamos, Senhor Deus, mas o Senhor venha nos encontrar. O Senhor venha nos abraçar e que esse abraço seja sentido por todos nós, seja o abraço da bênção do Senhor. Por favor, ó Pai, mais uma vez nós pedimos a sua bênção também para o estudo da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só repetir o recadinho aqui, o recadinho que nós falamos aqui no comecinho, tá bom? O recado que nós demos aqui, né, é que a prefeitura já liberou o comércio para voltar aqui em Sorocaba, liberou o comércio para voltar agora na segunda-feira, né? Mas eles vão fazer como da primeira vez fizeram, da primeira vez foram 4 horas diárias, né? E o problema desse sistema é que quando faz 4 horas do comércio aberto, aqueles que precisam ir ter que ir nessas 4 horas. Aí tem feito uma muvuca lá no comércio, no centro principalmente de Sorocaba, né? Então é muita gente ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, irmãos, evitem ir. Eu tenho evitado qualquer tipo de aglomeração. Eu não vou em aglomerações. Eu aconselho você também a não ir, tá? Principalmente aqueles portadores de doenças crônicas ou as pessoas que têm mais idade, né? De não irem nesses lugares, tá? Não vá, não fique no meio de multidões, de grupos grandes de pessoas, né? E, irmãos, assim, o que eu fiquei pensando? Se da outra vez que fizeram isso, de abriram comércio aí, né, em 4 horas diárias e tal, fecharam, acho que com menos de uma semana, não me lembro, ou deu uma semana aí, né? Os irmãos que trabalham no comércio aí sabem melhor do que eu aí. Mas o que acontece? Vão fazer de novo e provavelmente será um respiro para o comércio, para os comerciantes, mas depois provavelmente voltaremos à quarentena, né? Se começar a subir os níveis aí de infectados. Estava vendo as notícias aqui de Sorocaba, eu não sei quantos acompanham aí, né? Tem pessoas que preferem nem acompanhar essas coisas, né? Mas eles citaram ali mais ou menos uns 8 ou 9 hospitais aqui em Sorocaba, né? Os principais, então a Santa Casa, né? O regional, hospital particulares e tal, né? Desses 9 que foram citados ali pela prefeitura, mais ou menos 9, eu me lembro de que 4 estavam com 100% dos seus leitos tomados, ocupados. 4, né? Tinham mais alguns, 1 ou 2, que tinham também assim uma porcentagem alta dos leitos ocupados também, mais de 70% dos leitos ocupados. Então, se abrirem o comércio, né, normalmente a igreja, a abertura das igrejas, elas vêm junto com a abertura do comércio, né? Normalmente é assim que a gente tem visto, né? Então, abrindo o comércio, dá-se a oportunidade de abrir igreja, né? Mas provavelmente, eu digo provavelmente porque eu não sei realmente o futuro, né? Mas provavelmente nós teremos uma situação muito parecida com a primeira, né? O número de infectados aumenta, o número de leitos vai aumentando, os leitos tomados também vai aumentando, dali a pouco precisa fechar de novo, né? Mas algumas igrejas querem aproveitar a oportunidade de abrir, tá? Com todos aqueles cuidados que já foram votados em comissão de igreja, os irmãos já sabem o que fazer, já sabem quem vão fazer as coisas, não é? Medição de temperatura, álcool gel na entrada da igreja, né? O Primavera, por exemplo, foi a única que abriu por enquanto, né? E abriram uma semana, depois tiveram que fechar de novo ali no Primavera, né? Mas colocaram lá uma água sanitária no chão também para desinfectar os sapatos, né? Desinfectaram toda a mobília da igreja, as cadeiras e tal, né? Fizeram a limpeza lá que precisava ser feita. Então, eles tiveram esse culto, parece que foi
Foi realmente assim muito bom o culto que fizeram, não tiveram maiores problemas. Então, se a prefeitura ela liberar, vamos dizer assim, a abertura das igrejas, aquelas igrejas que sentem-se seguros em retornar poderão fazê-lo, né? Nós vamos então tomar um voto aí para as que querem voltar, que precisam. Nós precisamos voltar, né, irmãos? A minha preocupação são os irmãos que estão mais enfraquecidos na fé, porque essas pessoas, elas precisam da igreja para manter a sua fé viva, né? Eu estava conversando inclusive com algumas pessoas hoje lá na Aparecidinha, dizendo assim, olha, a nossa fé não pode depender de uma igreja aberta. Não pode. Sabe por quê, irmãos? Porque pelas profecias, não sei quanto tempo à frente, mas mais à frente elas serão fechadas definitivamente. Se a sua fé está alicerçada em ir à igreja, assistir cultos, estar em comunhão com os irmãos ali, mas quando isso falta, você enfraquece na fé, você precisa repensar a sua fé. Não pode permanecer do jeito que está. Tá? Porque realmente a nossa fé ela é feita do nosso... Claro, a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? É lógico que a igreja tem o seu papel, ajuda no fortalecimento. Uma live como essa aqui, que estamos juntos aqui, isso fortalece a nossa fé também. Mas isso não é o definitivo, não é realmente aquilo que mais importa na questão fé, porque a questão fé tem a ver com relacionamento com Deus. Então, eu e você, nós precisamos ter uma busca pessoal. Tá? Eu preciso realmente buscar a Deus de forma pessoal. E aí, irmãos, eu não vou depender de estar num prédio com mais pessoas que têm a mesma fé para que eu me sinta fortalecido na fé. Tá? Então, busque a Deus de maneira particular. Você precisa fazer isso. Se você não está fazendo isso, eu digo para você, comece a fazer. Busque a Deus de forma particular. Não fique esperando os cultos voltarem para você começar a se fortalecer na fé novamente. Não faça isso. Então, busque a Deus de forma particular. Pegue a sua Bíblia, não é? Leia a sua Bíblia, ok? E esteja junto aí a Cristo Jesus através da oração, né? Através desses momentos que você pode passar com Deus, tá bem? Então, faça isso. Isso será o diferencial na sua fé, nesses momentos que estamos vivenciando essas situações aí um tanto complicadas, né? Ok, meus irmãos, fiquei feliz de ver mais algumas pessoas que chegaram depois aqui. Eu vou citar algumas delas aqui para que a gente prossiga então na nossa leitura da Palavra de Deus, né? Quero deixar o meu boa noite aqui, minhas boas-vindas para Fernanda Mello, deixar as minhas boas-vindas também para o Orlando, para Rosana Rosa e para Rita, tá bom? E deixar o meu boa noite aqui para um monte de gente que chegou aqui também aqui pelo Facebook, né? Então, a irmã Sonali, seja bem-vindo, irmão Antônio, o Eduardo também, a irmã Sandra Galvão, o Elcio, o pastor Ricardo Esperandil, irmã Sandra, irmã Roseli, olha quanta gente, sejam todos muito bem-vindos, José Lima também, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe você e que você se sinta abraçado pelo Senhor, apesar das dificuldades, apesar das lutas que eu tenho certeza que também você tem enfrentado, né? Vou pedir novamente, compartilhe essa live, deixe que mais gente assista, porque sempre alguém será abençoado pelo seu compartilhar, tá? Sempre alguém vai ouvir, né? E vai, quem sabe, ser tocado pelo Senhor através dessas simples lives que fazemos aqui. Mas o nosso objetivo ele é nobre, né?
São simples, os programas são simples, mas o objetivo é nobre. Nosso objetivo é anunciar Jesus. Nosso objetivo é que as pessoas conheçam a Cristo Jesus através da tecnologia, que tem nos proporcionado esses momentos aqui especiais de oração. Queridos, nós vamos dar continuidade então nos nossos temas, nos encontros com Jesus. Talvez o encontro que menos tenha coisas para se falar é o encontro que nós vamos falar hoje. Tem realmente assim pouquíssima informação a respeito então da pessoa aqui, mas eu quero tirar aplicações dessa pessoa que se encontrou com Jesus e se encontrou com Jesus numa situação muito complicada, né? Muito difícil realmente, mas eu queria tirar algumas aplicações disso aqui. Mateus capítulo 27, pega a sua Bíblia aí, não fica aí só me ouvindo não, porque os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles abriam a Bíblia para ver se era assim mesmo, eles investigavam para ver se era assim mesmo. Então pegue a sua Bíblia aí, meu irmão, que está aqui no Facebook, você também no YouTube, pegue a Bíblia aí, tá bom? Tá pertinho aí? Se está pertinho, se você já conseguiu encontrar Mateus capítulo 27, dá um joinha aí, dá um joinha aqui embaixo, para eu ver aqui, para eu saber que você já encontrou o texto bíblico, né? Se a gente não achar Mateus na Bíblia, irmãos, pode aposentar da fé. Não é possível, né? Mateus, Gênesis e Apocalipse. Não é possível, né? Não é possível que a gente não encontre rápido esses textos. Mas dá um joinha aí se você encontrou, tá bom? Para eu saber que você já está com a Bíblia aí e que você já pode ler com a gente aqui, tá bom? Vamos lá. Então, capítulo 27 do livro de Mateus, um único verso nós vamos ler aqui. Vamos tentar extrair lições preciosas para a nossa vida através desse verso. Então, é o verso 32 do capítulo 27, um encontro que o Senhor Jesus teve, né, com esta pessoa em especial. O texto, ele diz assim: quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus. Tem um monte de coisas que dá para a gente avaliar com apenas um verso. Primeiro que a Bíblia não fala muito de sirineu. Você vai ver que basicamente é isso. É um a mais na multidão. É um a mais que não tinha, vamos dizer assim, talvez assim, não era conhecido entre as pessoas. Mas era um homem chamado Sirineu, Simão, melhor dizendo, era o nome, e ele era de Cirene, por isso que é o Simão Sirineu. Ele era de uma cidade chamada Cirene. Esta cidade, ela foi fundada pelos gregos, e ela fica na costa da África. Então, você imagina no mapa aí na cabeça, né? Aqueles países, os primeiros países que estão ali na África, que fazem praticamente, estão na mesma direção, vamos dizer assim, do Oriente Médio. Então você tem que imaginar mais ou menos aquela região ali, ok? Então, este homem chamado Simão, ele sai de Cirene, África, ok? A costa da África, e vai até Jerusalém. Queridos, não foi uma viagem tão curta assim. Não foi uma viagem tão curta, né? E o que é que esse homem estava buscando lá? O que é que ele estava fazendo lá? Né? Você se lembra que ali era aquela semana em que Jesus foi crucificado, era uma semana de festas judaicas. Então, de fato, provavelmente, esse homem chamado Simão, um judeu, que tinha, na dispersão, ele tinha saído então da região onde todos os israelitas moravam ali, os judeus, né, de Jerusalém, na cercania de Jerusalém, e foi morar então na costa da África. Esse homem, como era costume deles, né,
Então, muitos deles, uma vez por ano, iam a Jerusalém, principalmente nessa época das festas judaicas, né? E esse homem, então, sai de Cirene. Eu não sei exatamente quanto tempo ele viajou, quantos dias, né? E as viagens sempre eram feitas ou a cavalo ou a camelo, né? Ou a pé. A Bíblia não descreve se era um homem rico, se ele possuía animais para poder montar. Não tem informação a respeito de Simão. Nós não temos essas informações. Mas, independente de ser a cavalo ou de ser, quem sabe, em cima de um lombo de um camelo, ou mesmo a pé, a viagem não era nada confortável. Nada confortável. Simão não foi a Jerusalém para se encontrar com Jesus. Simão foi a Jerusalém para participar das festas judaicas, que era normalmente ali mortos, o cordeirinho, aquelas festas que você conhece que aconteciam no templo, né? Ele não foi para encontrar o cordeiro verdadeiro. Ele foi para participar daquelas festas que eram sombra, né? Eram sombra daquilo que era a realidade de um cordeiro que viria a esse mundo para morrer no lugar de todos. Ele então faz essa viagem. Eu até quero fazer um estudo um pouco mais aprofundado, é que hoje não foi possível fazer isso. Mas onde seria Cirene e quantos quilômetros estava Cirene, então, de Jerusalém? Eu não tenho essa informação. Se alguém tiver a informação aí, pode até colocar aqui na live para me ajudar. Mas eu não creio que foi realmente uma viagem assim tão curta. Eu creio que realmente tenha sido uma viagem um tanto longa, cansativa, não é? E ele foi para participar, como era um judeu tradicional, foi então para lá para participar, né? Esta cidade era uma cidade importante da África na época, né? Era uma cidade razoavelmente grande, e as pessoas então estavam saíam de Cirene e iam então para lá, né? Os judeus então, na verdade, vinham judeus de todos os lugares, né? Para ter esse momento especial de adoração ali no templo, para ter esse momento de adoração das festas judaicas ali, né? Mas, então, o texto diz o seguinte, olha, que quando eles saíram do quê? Quando eles saíram do julgamento. Você se lembra, o capítulo 27, ele está falando exatamente de Jesus perante Pilatos, né? Nós até mencionamos na semana passada como é que foi esse encontro de Jesus com Pilatos, né? Após o julgamento, então, houve ali aquele momento em que Pilatos ele diz, olha, vocês querem que crucifique Jesus ou Barrabás, né? E Barrabás era um ladrão comum, um ladrão odiado pelas pessoas, mas a gente sabe que por detrás da multidão, da voz da multidão, existia ali o poder das trevas, né? E é por isso que as pessoas estavam tão cegas assim. Porque pessoas que anteriormente tinham aclamado a Jesus como rei, não é? E eles queriam, claro, um rei terrestre, agora estavam aclamando a morte de Jesus Cristo sem razão, sem não ter absolutamente nada para acusar a Cristo Jesus. Mas perceba que eles então aclamam ali a morte de Jesus Cristo. Jesus então é levado para ser crucificado. Havia uma cruz que Jesus Cristo deveria carregar, e esse era um procedimento normal de toda pessoa que ia ser crucificado. Ela deveria carregar a sua própria cruz, né? E ou era a travessa, a gente não sabe exatamente como era esse carregamento, se era só a travessa que ficavam os dois braços, não é? Ou se era a cruz inteira, inclusive com o pedestal, vamos dizer assim, que a cruz era afixada no chão, né? Mas alguns historiadores dizem que era apenas a trave onde as mãos elas seriam pregadas. Não era assim um objeto, tudo bem, era madeira tal, não era um objeto impossível de ser carregado por qualquer pessoa. Não era impossível de ser carregado. Mas entenda a condição pela qual Jesus estava agora tentando carregar aquela cruz.
e entenda o momento que Jesus estava tentando carregar. Querido, Jesus Cristo ele foi açoitado mais do que qualquer outro. Eu não acredito, não creio, que na história das crucifixões tenha havido talvez assim uma morte tão cruel quanto a morte de Jesus Cristo. Não acredito. Sabe por quê? Porque assim como aquelas pessoas estavam sendo usadas pelo inimigo para aclamar a morte de Jesus Cristo, para ser crucificado, e esse poder do mal, esse poder das trevas que estava nos bastidores agora empurrando essas pessoas a viverem, a clamarem a morte de Jesus, agora perceba que esse mesmo demônio, esse mesmo Satanás, que estava impulsionando as pessoas, agora estava impulsionando os soldados para maltratarem, para destruírem, se possível, o corpo de Jesus nas chibatadas. Não creio que tenha havido algum crucificado que tenha sofrido mais do que Jesus. Não acredito nisso. Porque as mãos que estavam açoitando a Jesus Cristo eram as mãos dos soldados. Mas a força, o ódio, era do próprio Satanás. Satanás queria de alguma forma tentar fazer Jesus Cristo desistir da sua missão. Andréia, ela colocou agora há pouco aqui que ela pesquisou ali que a cidade de Cirene até Jerusalém eram 1.600 quilômetros. Se é isso mesmo, Andréia, você imagina quantos dias esse tal do Simão viajou para poder estar nessas festas judaicas, né? Se foi a pé, deve ter saído uns 6 meses antes. Se foi a cavalo, ou mesmo a cavalo, um pouco, lógico, né? Era muito mais rápido, mas 1.600 quilômetros a cavalo, irmãos, não é pouca coisa não. Um camelo, né? Porque viajava-se muito no deserto, né? Mas enfim. Agora perceba, Jesus Cristo sendo açoitado pelo ódio, pela força do próprio Satanás, sendo dilacerado, as suas costas sendo moídas por aquelas boleaduras, por aqueles chicotes, não é? As palavras de xingamentos, os chutes daqueles soldados, os socos daqueles soldados. Eu não sei se você já levou algum soco no estômago, na barriga, não é? Boca do estômago, um soco no rosto. Os brigões aí, talvez, da live, né? Os brigões, quando eram adolescentes, quem sabe, né? Já devem ter tomado, quem sabe, aí, algumas bordoadas dessas. Mas, irmãos, uma pessoa que toma um soco bem dado no estômago, um chute nas pernas, no estômago, a pessoa ela vai perdendo as suas forças de maneira muito rápida, né? E sendo açoitado. Irmãos, Jesus Cristo não tinha condição nenhuma de carregar aquela cruz. Ele não tinha condições. Humanamente falando, ele não tinha condição de carregar aquela trave. Não tinha condição. Que coisa impressionante, né? E aí, Jesus Cristo então é liberado para poder levar a sua própria cruz até o Monte da Caveira, para lá ele ser crucificado. Só que perceba que Jesus ele não tinha condições físicas de fazer isso. Ele estava completamente abatido, completamente cansado, dores por todos os lados. Estava para morrer ali, não é? Antes mesmo de ser crucificado. E a morte de Jesus Cristo foi uma das mortes mais rápidas, né? Que se tem registro ali dos crucificados. E, irmãos, Jesus Cristo, ao passar por Simão talvez também estivesse cansado. Afinal de contas, ele não estava na sua casa, estava em Jerusalém. Afinal de contas, ele estava vivendo ali, vivendo aqueles momentos ali, sem, quem sabe, sem entender direito o que é que estava acontecendo.
E assim, eu li o espírito de profecia em relação à pessoa de Simão. Existem algumas informações ali adicionais. Essas informações dizem o seguinte, que Simão, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ouvido falar, nunca tinha tido um encontro com Jesus, nunca tinha visto Jesus de maneira pessoal, mas ele havia ouvido falar de Jesus. Então veja, 1.600 quilômetros na cidade de Cirene, a fama de Jesus estava chegando lá. Porque era alguém que ressuscitava mortos, era alguém que curava pessoas de doenças incuráveis, era alguém que multiplicava pães e peixes, era alguém que transformava água em vinho, enfim, tudo aquilo que a gente pode imaginar, que quebrava preconceitos de uma sociedade, não é? Que desafiava ali os judeus, fariseus. Não é? E agora ele está vendo Jesus Cristo pela primeira vez. Tem a oportunidade de ver a Jesus pela primeira vez. Ele não era discípulo de Jesus, não tinha se tornado discípulo de Jesus. E o texto diz o seguinte, olha, que os soldados o constrangeram. Constranger significa obrigar. Então isso significa que Simão, ele não quis carregar a cruz de Cristo num primeiro momento. Imagina Jesus cambaleando ali, tentando carregar a cruz, não é? E caindo ao chão, todo ferido, todo machucado, ensanguentado, não é? E agora, nu também, isso era uma das coisas muito comuns na época, né? A nudez, né? Atravessando aquela multidão de pessoas nu, e as pessoas xingando, as pessoas zombando, as pessoas fazendo toda sorte de jogando, quem sabe, rogando pragas a Jesus, não é? E ali está Simão no meio do caminho. Simão não quis carregar a cruz de Cristo. Não quis. O texto é claro ao dizer que Simão teve que ser obrigado a carregar a cruz. Ele não tinha a mínima ideia de quem é que estava ali. Ele não tinha a mínima ideia do papel que ele estaria fazendo. E de fato, da repercussão que aquilo teria sobre a própria vida e sobre a história humana. Depois de 2000 anos, nós estamos falando em Simão, o Cirineu. Depois de 2000 anos. Tem uma das coisas que a gente pensa durante a vida é não ser esquecido. A gente não quer ser esquecido. A gente quer deixar nessa vida pelo menos memórias. Que as pessoas se lembrem da gente. De fato, o ser humano não consegue se lembrar por muito tempo. As gerações vão se passando, não é? E não se fala durante muito tempo sobre as pessoas, mesmo que tenham sido pessoas muito importantes. Vou citar, por exemplo, para vocês, a maior parte das pessoas que estão aqui nos assistindo, elas sabem quem foi Ayrton Senna. Elas sabem. Elas sabem porque Ayrton Senna, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, um dos maiores esportistas brasileiros de todos os tempos, não é? Você talvez acordava domingo de manhãzinha, ou na madrugada de sábado para domingo, de repente, aqueles que gostavam muito de Fórmula 1, quando tínhamos, né, o Ayrton Senna, talvez acordava para assistir, acordava domingo mais cedo para poder assistir e tal, né? E você sabe quem é Ayrton Senna. Talvez algumas crianças, algumas pessoas aí, de tanto se mencionar, tanto se falar em Ayrton Senna, ainda saibam quem é, ainda quem ele foi. Mas quando essas gerações, as nossas gerações, elas forem deixando esse mundo, quem será Ayrton Senna daqui, quem sabe, 30, 50 anos? As pessoas não vão saber mais. Foi um esportista e tal. Talvez na memória de um computador, da internet, do Google, possam ver quem foi Ayrton Senna, mas o que ele significou? As pessoas já não vão mais saber, não é? Porque as memórias humanas, elas têm limites. As pessoas, a lembrança que nós temos das pessoas, elas têm limites. Eu, por exemplo, não conheci o meu bisavô. Eu conheci meu avô, mas eu não conheci o meu bisavô.
E eu não me lembro nem o nome dele. Eu já ouvi o nome do meu bisavô, mas eu não me lembro mais o nome dele. O meu pai sabe, porque foi o avô dele, não é? A minha mãe sabe, porque quem sabe foi o avô dela. Mas eu já não sei. Provavelmente eu e você poderemos cair no esquecimento se a gente não fizer alguma coisa que marque esse planeta. Vão ficar fotos, quem sabe, vão ficar, quem sabe, menções a nosso respeito, vão ficar algumas cartas, histórias, coisas que fizemos, vão ficar lives, não é? Talvez num futuro distante ainda as pessoas estejam assistindo a live que nós estamos tendo hoje, sabe, daqui a 5, 10, 30 anos, as pessoas ainda estarão assistindo, quem sabe até através, depois da minha morte, ainda as pessoas vão assistir lives. Vão ficar registrado, mas quem é? Quem é esse rapaz que está falando isso, que está falando de Cirineu, de Simão Cirineu? Quem é? Então nós perdemos a nossa importância na história. Agora, estamos falando até hoje de Cirineu, de Simão Cirineu, e ele não tinha a mínima ideia de como ele marcaria a história da humanidade. Como o único ser humano que carregou a cruz de Cristo Jesus. Literalmente falando. O único ser humano que carregou a cruz de Cristo. Por que ele não queria? Porque isso era vergonha para ele. Os crucificados eram motivo de vergonha. Uma pessoa ser crucificada era completamente vergonhoso. E ele ficaria talvez marcado entre aqueles que que viveram no seu tempo, talvez como aquele que carregou a cruz de um ladrão, que carregou a cruz, quem sabe, de um condenado à morte de cruz. Já pensou? Mas ele não tinha ideia que aquilo mudaria a vida dele, o transformaria. Porque o simples olhar de Jesus Cristo pode transformar a vida de uma pessoa. Como ovelha ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Sofrendo maus tratos, ferido, machucado, não blasfemava. Diferente. Jesus era diferente. Quem sabe os outros dois que tiveram que carregar as suas cruzes com muito menos ferimentos que Jesus, blasfemavam, xingavam porque sabiam que estava chegando a sua hora, que seriam realmente mortos. E a morte de cruz era extremamente desesperadora pela falta de ar que as pessoas sentiam ali. E Simão, ele estava vivendo aquele momento sem saber que estava marcando a história. Sem saber que o seu nome seria lembrado depois de 2000 anos. Que estaríamos nessa live agora, sem saber disso, falando de Simão. Agora, eu disse para vocês que Simão, ele foi o único a literalmente carregar a cruz de Cristo. Mas a Bíblia menciona que todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus, aliás, deveria ser o papel dos discípulos. Os discípulos é que deveriam estar juntos com Jesus ali, naquele caminho do Gólgota, né? Era o caminho que eles percorriam, né? A Via Dolorosa, né? Chamado hoje de Via Dolorosa, aquele caminho que as pessoas percorreriam para levar Jesus Cristo, então, ali para ser crucificado. Quem é que deveria estar carregando a cruz de Cristo Jesus ali? Quem? Os discípulos. Mas estavam com medo. Não queriam carregar a cruz de Cristo. Não queriam ser identificados como discípulos de Jesus. Estavam com muito medo. Portanto, em virtude do medo, não se aproximaram. Quem teve que carregar a cruz? Uma pessoa que não era discípulo de Jesus. Irmãos, isso é uma das coisas que para mim, é uma coisa para a gente pensar. Quem é que vai ter que carregar a cruz de Jesus para que o Evangelho avance? Para que
a obra da pregação no nosso mundo avance, será que terão que ser pessoas que não são discípulos? As pedras vão ter que clamar, não é? Como diz a Bíblia, se vocês não falarem, as pedras clamarão. Será que os descrentes, aqueles que não são considerados discípulos de Jesus, será que esses vão ter que se arremessar, ser usados por Deus para carregar a cruz? Para terminar, quem sabe, a obra do Evangelho? Vão ter que ser chamados das trevas para a luz, porque nós não queremos fazer. Dois textos da Bíblia, eu queria ler para a gente encerrar. O primeiro deles é Lucas, no capítulo 9. Lucas, você está com a Bíblia aí? Me acompanha aqui, olha. Lucas capítulo 9, verso 23 ao verso 26, e o texto diz assim, olha. Então disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Tome a tua cruz, a cruz diária, a cruz de todos os dias. E perceba que Jesus não está aqui, nesse caso, dizendo que você tem que carregar a cruz dele. Não é a cruz de Jesus. Você precisa carregar a sua própria cruz. As lutas, as dificuldades. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês sabiam que muitas das pessoas não vão voltar para a igreja em virtude do Covid-19? Quantas pessoas que você conhece que são adventistas, que não estão assistindo mais cultos, não estão se importando mais com isso? E que se a igreja abrir a próxima semana, provavelmente não voltarão. Provavelmente não vão estar presentes nos cultos mais. Quantas pessoas? Entende? Queridos, a gente precisa a cada dia perseverar na luta de levarmos as nossas dificuldades e carregarmos a nossa própria cruz. Sabe? As lutas que temos enfrentado não podem permitir que a gente deixe de seguir a Jesus Cristo. Não podem. O que vai acontecer quando as provações maiores vierem? O que vai nos acontecer? Se eu me enfraqueço na fé, se eu me enfraqueço em ser um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo, com uma simples, que talvez para alguns não seja tão simples assim, mas com uma pandemia, o que é então que qual vai ser a nossa reação quando tivermos que, quem sabe, passar frio, passar fome, em virtude do nome do Senhor Jesus? A gente sabe das profecias. Como é que eu vou estar? Como é que eu vou estar? Como é que você vai estar quando as grandes provações vierem? As pequenas provações já estão tirando muita gente da igreja. Eu temo abrir a igreja e ver um monte de irmãos que antes da pandemia eram adventistas ou eram seguidores de Jesus e agora não são mais. Perderam a sua fé. Não querem mais. Pessoas que estavam fracas, fragilizadas na fé, e a pandemia só praticamente deu um empurrão nessas pessoas para desistirem da fé. Queridos, a gente não pode permitir que isso aconteça conosco. Não. Não possa. Repreenda Satanás da sua vida. Repreenda Satanás. Diga assim, do meu Deus eu não desisto. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, passando por muitas lutas. Aliás, as lutas agora elas se aceleraram, né? Muita gente passando por muita dificuldade. E essa pessoa, ela disse assim para mim, falou de maneira muito clara: pastor, eu não sei como é que é o final da minha história.
Eu não sei como é que vai ser o desfecho dessa história minha aqui. Mas uma coisa eu sei. Não vou abrir mão de seguir a Jesus. Não vou abrir mão. Eu vou levar a minha cruz até o último dia da minha vida. Porque eu não abro mão de realmente continuar ao lado de Cristo Jesus, ser um seguidor do meu Deus. O último texto é o de 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Nós vamos ler esse texto aí, vamos estar indo para a parte final aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, o texto diz assim, ó: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é loucura. Perceba que Cirineu, Simão, estou chamando ele de Cirineu porque era de Cirene, mas perceba que Simão, era uma loucura carregar a cruz de Cristo ali. Era uma loucura, ele não queria, absolutamente. Porque ele seria zombado, ele estaria marcado para sempre como aquele que carregou a cruz de Cristo. Para nós que somos filhos de Deus, uma grande bênção, um grande privilégio, mas para as pessoas da sua época, para os perseguidores dos discípulos, daqueles que seguiam a Jesus, uma grande tragédia, e ele poderia inclusive ser confundido por alguns. Você carregou a cruz de Cristo, não foi? Era você, Simão, é você carregou a cruz de Cristo, você faz parte deles, você é um deles. E ele poderia ser confundido como um discípulo de Jesus, teria até, quem sabe, a sua própria vida em jogo. Mas perceba que coisa extraordinária. Carregar a cruz de Cristo para ele marcou, era loucura para ele a princípio. Loucura. Não quero. Eu não vou carregar. Vai, porque os soldados o impeliram, o forçaram a carregar. Queridos, a cruz de Cristo, o Evangelho, as boas novas para aqueles que não acreditam, é uma loucura. Uma loucura. Para os descrentes, ninguém entende. Ninguém entende os crentes. Aqueles que são fiéis mesmo a Jesus. Ninguém entende. Como é que alguém pode entregar a própria vida por uma causa? Como é que alguém pode... Ontem a gente estava assistindo, né, o pastor Ronilson, né? Que coisa, que história linda, a história dele. Abrindo mão de bens materiais, abrindo mão de riquezas para poder servir a Jesus, servir a Cristo. É uma loucura. Uma loucura. Mas, meus queridos, como é que alguém não pode viver essa loucura da pregação, essa loucura da cruz, e não ser mudado e não ser transformado? Simão foi transformado para sempre, ele foi mudado para sempre. Porque depois ele entendeu quem é que ele ajudou, quem é que ele deu a sua mão, quem é que ele estendeu os seus ombros para poder ajudar. Ele entendeu depois. Ele foi mudado, ele foi impactado de uma forma tão profunda. O Espírito de Profecia diz isso. Que a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque ele carregou a cruz de Cristo. A partir do momento que eu e você entendermos isso, esse processo, a gente entender o que significa a bênção que é tomarmos a nossa própria cruz, você percebe? Esse é o ponto, não é? Tomar a nossa própria cruz e seguir a Cristo Jesus. Nos aproximar de Jesus, nós seremos impactados pela presença de Jesus em nossa vida. Nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nunca mais. Talvez eu esteja falando aqui para quem sinta que a sua vida espiritual é um fracasso. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que talvez no seu coração pense assim, não faz sentido para mim. Não faz sentido. Porque minha oração nunca passou do teto. Porque eu nunca senti esse prazer de trabalhar para Jesus e de estar em Jesus, estar próximo de Jesus
Eu nunca senti isso. Para mim, isso não é uma realidade. Mas vou dizer a você que talvez você não tenha tido um real encontro com Jesus. Se você se sente assim, como alguém que só, quem sabe, vai à igreja por simples costume de ir. E tem um monte de gente que vai para a igreja só por isso. Tem um monte de gente que vai para a igreja, sabe por quê? Porque o pai vai, porque a mãe vai, porque foi educado dessa forma, porque, quem sabe, cresceu nesse caminho, os amigos vão e acaba indo também para a igreja. Mas quantas pessoas nunca tiveram um encontro real com Jesus Cristo? Será que eu estou falando para você que está me assistindo aí pelo Facebook? Será que eu estou falando para você que está me assistindo aqui pelo YouTube? Você nunca teve uma experiência real com Jesus? Nunca. Você nunca sentiu a alegria de estar realmente na presença de Deus? De assumir esse compromisso com Jesus? Se essa é a sua realidade, eu quero orar por você. Quero orar por aquele que se sente fraco na fé. E eu tenho ouvido isso constantemente. Pastor, eu estou fraco na fé. Ora por mim, me visita e tal. Eu tenho visitado muitas pessoas, né? Deus tem me protegido do Covid. Aliás, eu nem sei se eu já peguei o Covid também, né? Porque muitos de nós vão pegar e a gente nem vai saber, né? Se já peguei, então que seja, né? Mas não sei se eu peguei ainda. Mas o fato é que Deus tem me protegido, tem me abençoado, tem feito as visitas, né? Orado com os irmãos por telefone, orado com os irmãos através das lives, pelo WhatsApp também tem feito isso. E talvez eu esteja falando para alguém que está se sentindo muito fraquinho na fé. Por um fio. Queridos, Deus pode renovar a sua fé. Deus pode fazer uma transformação tão radical na sua vida que você vai ver que aquilo que você tinha, que você achava que era fé no passado, aquilo que você achava que era ter uma religião no passado, absolutamente é muito longe da realidade, do que Deus pode fazer e das bênçãos que você pode receber através disso. Tem alguém que precisa desta oração? Não estou dizendo que é porque está fraco na fé. Algumas pessoas não gostam de admitir isso também. Não estou dizendo porque, quem sabe, você nunca teve uma experiência com Jesus. Mas quantos aqui querem levantar a sua mão para dizer assim: Senhor, eu quero ter uma experiência com Deus? Aqueles que não têm, nunca tiveram. Ou então eu quero ser fortalecido no Senhor. Quantos querem dizer isso? Levante a sua mão e eu quero orar por você. Pedir que Deus abençoe ricamente a sua vida, né? Não perca as lives de culto, até que a gente consiga voltar à igreja. Isso aqui tem o seu valor, tem a sua bênção, né? Tem realmente ajudado, quem sabe, muita gente aí a manter a sua fé. Eu já disse para você que isso não é realmente o primordial, mas acaba ajudando, porque estamos ouvindo a palavra de Deus, não é? Mas eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar. Gostaria de orar para que você tivesse realmente um encontro ou um fortalecimento na fé. Um encontro com Jesus ou um fortalecimento. E eu vou pedir para que você feche os seus olhos, para que possamos orar nesse momento. Bondoso Deus, o nosso grande e eterno Pai, que história linda, a história de Simão, um homem que estava no meio da multidão, desconhecido, mas que foi conduzido talvez para uma das coisas mais importantes que a história registra. Porque simplesmente ele teve a oportunidade de carregar o único ser humano que teve a oportunidade de carregar literalmente a cruz de Cristo Jesus. Mas, ó Pai, nós todos somos convidados a carregar essa mesma cruz. Não a cruz literal, mas a cruz, Senhor Deus, de ser um seguidor de Cristo Jesus. De repente termos que nos abster de determinadas coisas. Abrir mão de muita coisa nessa vida.
de sermos motivo, às vezes, de chacota, de risada dos demais, porque a cruz é loucura para os descrentes. Mas, ó Pai, que nos fortaleçamos na fé ainda mais, que a cada coisa que abramos mão, ou a cada pessoa que zombe da nossa fé, isso sirva para nos motivar, isso sirva para nos fazer crescer na fé e na esperança de Cristo Jesus. Ó Pai, se estou orando por alguém que nessa noite talvez se sinta muito fraco na fé, que a sua fé, a sua crença está por um fio. Ó Pai, por favor, renova a nossa esperança, renova, Senhor Deus, o nosso amor pelas coisas espirituais, renova o nosso amor por Cristo Jesus. E que este amor nos acompanhe durante toda a nossa vida. E que possamos declarar assim como alguns declaram, Senhor. Pode acontecer o que for na minha vida, mas de Jesus eu não abro mão, da minha fé eu não deixo, a minha fé eu nunca vou deixar. Ó Pai, que essa seja a nossa declaração e que essa seja a realidade em nossa vida. É o que nós clamamos, pedindo a sua proteção também nessa nova semana, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja com você. Que a proteção do Senhor, a bondade de Deus esteja com você nessa nova semana. Vá em paz, aqueles que precisam trabalhar, que vá trabalhar, irmãos. Não tem como, não é? Aqueles que precisam sair de casa, que necessitam sair de casa, que saiam, mas saiam com a proteção de Deus. Todos os dias, antes de você sair da sua casa, diga: Senhor, me proteja. Quero voltar em paz e segurança para minha casa. E que o Senhor seja louvado, exaltado sobre a nossa vida, não é? E que Ele seja o centro da nossa existência. Amém? Quero deixar o meu abraço virtual, meu abraço digital para você aqui, e que nos vejamos em breve de maneira pessoal na casa do Senhor, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Uma ótima semana a você, meu querido. Deus te abençoe ricamente, viu?